Boa noite, queridos irmãos. Dando continuidade aos estudos da lição da Escola Sabatina, estamos estudando a lição de número 3, a mensagem do primeiro anjo. E vamos estar estudando hoje, então, a pergunta de número 10, que é dividido, então, em 3 partes. A primeira parte da pergunta diz assim: que significativo cumprimento profético se deu em 1840, despertando interesse geral? Então, no ano de 1840, houve um notável cumprimento da profecia relacionada a Apocalipse 9, predizendo então a queda do Império Otomano. Na segunda parte, quem interpretou antecipadamente o evento predito na Bíblia? Então diz que 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou então a explicação sobre Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano, e segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E depois, poucos dias antes, ele fez uma nova publicação afirmando que esse evento se daria então em 11 de agosto de 1840. Para entendermos melhor, então, vamos ler a primeira parte da nota. No ano de 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu, admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Diacose subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Fonte, então, Josias Litt, artigo no Sign of Time, de 1º de agosto de 1840. A terceira parte, então, da pergunta diz assim: então, do que muitos se convenceram? Então, esse acontecimento, quando ocorreu, diz que muitos se convenceram, então, da exatidão dos princípios da interpretação profética adotado por Miller e seus companheiros. E vamos à leitura, então, da segunda parte da nota e última parte, que está no livro Grande Conflito, páginas 334 e 335. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob as direções de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação proféticas adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Amém, então, por essas mensagens, e que possamos ter a mesma fé e confiança nas profecias como esses pioneiros do passado. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, estamos estudando a lição de número 3, a mensagem do primeiro anjo. E vamos estar estudando então a nota de número 11, que é dividida em 3 perguntas. E para responder a essa pergunta, nós vamos estar lendo no livro
Parábolas de Jesus, página 228 e Grande Conflito, 611. A primeira pergunta diz assim: que manifestação foi dada pelo movimento adventista? Então, o movimento adventista de 1840 a 1844 diz que foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. E a segunda parte, até onde deverá ir a mensagem do primeiro anjo? Então diz que o convite do Evangelho deve ser dado a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo, que está predito então em Apocalipse 14, versículo 6. A terceira parte da nota diz assim: apesar da pregação da primeira mensagem não ter alcançado o mundo todo, ela foi levada longe. Diz que a mensagem então foi levada a todos os postos missionários do mundo e em alguns países houve maior interesse religioso que se tem testemunhado desde a reforma do século XVI. Então vamos estar lendo essa nota para melhor interpretação. O convite do Evangelho deve ser dado a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. A última mensagem de advertência e misericórdia deve iluminar com sua glória toda a terra. Deve alcançar todas as classes sociais, ricos, pobres, elevados e humildes. Saí pelos caminhos e atalhos, diz Cristo, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. Em alguns países houve maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Que possamos então fazer parte deste poderoso movimento do terceiro anjo, dando advertência e proclamando as verdades presentes. A paz de Cristo a todos. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.